bom dia, boa tarde, boa noite para você que se liga aqui no canal, mais precisamente boa madrugada. Tô aqui por volta aqui das 1h55 da manhã, madrugada de terça para quarta, o canal não para, cara, e eu achando que eu ia ter folga, né, depois desse fim de Campeonato Brasileiro, que ia faltar conteúdo, né, que nada. A gente gravou 3 vídeos ontem e agora a gente não tem descanso, a gente não vai dormir, a gente vai gravar mais. Bem-vindo aqui ao canal Daniel Brown Oficial, eu sou o Daniel Brown, seja bem-vindo aqui, você que está chegando aqui pela primeira vez. Você, né, que assistiu o último vídeo, né, não tá com a mesma qualidade lá do estúdio do Fogão no Meu Coração, mas em breve vai ter câmera nova, vai ter microfone novo, em muito breve. Então se inscreva aqui no canal, ative as notificações para você não ficar por fora de nada, e tem vídeo muito, mas muito importante hoje. Mas antes, é muito importante eu dar aquele salve para você que está sempre dando aquela moral aqui no canal, pedindo salve, comentando o seu nome e a cidade onde você está falando. E agora os escolhidos vão ser essas feras aqui, né? Vamos lá. Vamos aqui captar aqui o pessoal. O Alexandre Gama, do Distrito Federal, né? O Humberto de São João de Meriti, aqui no Rio de Janeiro, e o André Lucas de Palmas, no Tocantins. Vou mandar aqui mais 2 salves, rapaziada, para o Raul do Maranhão e para o Wellington, também do Distrito Federal. Então, cara, se você quer o teu salve, é só você conferir aqui o teu nome e a cidade onde você está falando, comentar aqui, se inscrever, ativar as notificações e ficar por dentro de absolutamente tudo e interagir aqui no canal Daniel Brown Oficial. Agora vamos pro vídeo que o bagulho tá sério. Seguinte, gente, principal notícia dessa madrugada, por volta da meia-noite, o Fogão Net, o Cadu do Fogão Net, Carlos Eduardo Sargeneto, publicou no Twitter que Anderson Barros não era mais dirigente do Botafogo, pediu o desligamento da diretoria do Botafogo, né? E o Thiago Veras confirmou que o contato foi feito pelo presidente do Palmeiras, que ligou para o presidente Nelson Mufarrege e anunciou que o Anderson Barros estava se desligando por conta de uma proposta de trabalho feita pelo Palmeiras. Sim, Anderson Barros vai substituir Alexandre Matos no comando, na gerência de futebol do Palmeiras. E o Botafogo agora fica sem gerente de futebol. Então, cara, uma notícia que revira, né, o ambiente do Botafogo. E o que a gente pode falar sobre isso? Primeiro de tudo, né, o que acontece? O Anderson Barros, ele tinha um contrato e aí ele tinha que sair mediante multa rescisória. E o Palmeiras, eu não sei como é que vai ficar essa situação da multa, né? Eu não tenho realmente essas informações, mas o Anderson Barros, ele pediu o desligamento, né? O que estava pesando é a situação do Botafogo ter que demitir o cara. Ele estava ainda trabalhando no clube por conta da questão contratual. Ele recebeu uma proposta do Palmeiras, onde ele vai ter um investimento gigantesco, uma estrutura enorme para trabalhar. É claro que ele vai se mandar para o Palmeiras, ainda mais porque ele não ia ter a autonomia que ele vinha tendo nos últimos anos, porque todas as contratações que ele quisesse fazer iam ter que ter o aval do comitê de futebol dessa transição aí para o Botafogo SA, que é comandado pelo Carlos Augusto Montenegro, pelo Nelson Mufarrege, pelo Renha, pelo Rottenberg. Primeiro questionamento: Brownie, o Botafogo vai contratar alguém para substituir Anderson Barros nesse momento? Não sei dizer, mas acredito que neste momento não venha nenhum nome, né? Até porque foi criado justamente um comitê de futebol para que essa cúpula conseguisse fazer o planejamento desse início de temporada de 2020 para o Botafogo, para esse início de estadual, para esse início de Copa do Brasil. Então o Anderson Barros, né, ele poderia dar sugestões, ele poderia trabalhar junto com esse comitê em relação aos nomes, mas ele não poderia ter a autonomia que ele tinha nos últimos 2 anos de contratar os jogadores que ele quisesse. Isso não ia acontecer. Ele só ia contratar com o aval dessa cúpula, desse comitê de transição para o profissionalismo. Então, de qualquer forma, né, a saída dele só influencia na gerência ali do vestiário, na comunicação com os jogadores, porque as contratações, né, o Anderson Barros poderia até auxiliar, né, mas as contratações elas só iam ter o aval em última instância desses caras desse comitê, né? Talvez o Botafogo fique um pouco desamparado, sim, de um cara que tenha contatos e tudo mais para contratar jogadores, mas você tem um comitê formado para esse planejamento provisório, digamos assim. Então não acredito que você tenha o Botafogo tenha pressa para buscar um profissional, até porque não tem dinheiro. Segundo, por que o Palmeiras quis Anderson Barros? A verdade é que Anderson Barros, né, ele também não é só defeitos, ele tem suas qualidades, né? Ele tem suas qualidades, ele tem muitos contatos, ele é um cara bem visto dentro das relações corporativas com os integrantes e diretores de outros clubes, né? O Anderson Barros
que já trabalhou, um cara bem experiente, bem rodado, e que agora vai ter a grande missão, digamos, o grande desafio da sua carreira. Eu diria o maior desafio da carreira do Barros. O Barros, ele rodou ao longo da sua trajetória dos últimos 20 anos em clubes médios, Figueirense, Vitória, ou em clubes grandes que estavam sem dinheiro. O Flamengo, no início do século, teve 2 passagens pelo Botafogo, teve passagem pelo Vasco em 2017. Portanto, o Barros chega no Palmeiras, primeiro com o respaldo de ser um cara bom de vestiário, por conta de todos os ambientes em crise que ele pegou, né, de clubes em crise, de clubes médios, clubes com salários atrasados, né? Então é um cara com um certo respaldo na gestão de crise, e ele chega com uma grande missão, né, para dar uma resposta das pessoas que falam o Anderson Barros, ele nunca trabalhou com dinheiro, né? E agora, como é que seria o Anderson Barros tendo dinheiro para montar um elenco? A gente vai ter essa noção, a gente vai ver no que o Anderson Barros é capaz, e ele vai ter essa autonomia no Palmeiras com um grande investimento e uma grande estrutura. Daniel, você acha que o Barros pode fazer um bom trabalho no Palmeiras? Eu acredito que sim, né? Principalmente porque, já disse, ele não é só defeitos, ele tem lá suas qualidades, e ele, digamos que ele vai querer mostrar serviço, né? Ao contrário do Botafogo, né? Ele não vai ter a mesma autonomia para fazer as negociatas que ele vinha fazendo com o Botafogo, que eram tão inexplicáveis em relação à contratação, a preferir alguns jogadores e preterir outros, né? Então, no Palmeiras ele vai ter que mostrar serviço, ao contrário do Botafogo, em que sempre há a desculpa de que não tem dinheiro e não tem o que fazer. O segundo tema, rapaziada, desse vídeo aqui, pelo menos por enquanto, porque tá saindo notícia atrás de notícia, é a situação do Vitor Rangel, apurada pelo Sérgio Santana, setorista do Botafogo no lance, meu parceiro, um cara que vem surgindo assim, com ótimas informações nos últimos meses, assim, cobrindo o Botafogo. O que ele trouxe? Que o Vitor Rangel, ele tem, eu já havia dito aqui no último vídeo, que o Vitor Rangel, ele tem contrato com o Botafogo até abril de 2020, até o fim do Campeonato Carioca. Mas o Botafogo está havendo aí uma conversa, eu não sei se é realmente uma rescisão amigável, né? Mas o Botafogo está dando abertura para o Vitor Rangel ouvir propostas do CSA e da Chapecoense, né? Então, se houver algum tipo de acordo e o Vitor Rangel parar no CSA ou na Chape, o Botafogo vai liberá-lo sem problema nenhum. O Botafogo não conta com o jogador para a temporada, e aí o Botafogo vai ter que buscar outros jogadores, porque vem uma barca enorme para ir embora, para ser anunciada, e pensando principalmente na situação da Copa do Brasil. Vamos falar de Copa do Brasil, gente? Primeiro que rodou um boato louco aí, de um monte de gente comentando meus perfis aí, Botafogo está fora da Copa do Brasil. Gente, não tem como um time da primeira divisão ficar fora da Copa do Brasil. O Botafogo, ele não conseguiu se classificar pelo estadual. O estadual do Botafogo foi tão horroroso no ano passado, parabéns a Anderson Barros, a Zé Ricardo, a Gustavo Noronha, né, que o Botafogo não conseguiu se classificar para a Copa do Brasil pelo Carioca, se classificou pelo ranking por ser um time de Série A. O Botafogo nesse momento está no pote A, e aí o Botafogo, quais são os possíveis adversários nos confrontos aí na primeira fase da Copa do Brasil? Haverá um sorteio e o Botafogo pode enfrentar qualquer um desses adversários do pote E, e eles são os seguintes. São esses os possíveis adversários do Botafogo, são 10 equipes nesse pote E. O Motoclube do Maranhão, o Imperatriz também do Maranhão, o Brusque de Santa Catarina, o Boa Vista aqui da região dos Lagos do Rio de Janeiro, o Caxias do Sul, lá do Rio Grande do Sul, o Campinense da Paraíba, que foi o último adversário do Botafogo na primeira fase. O Botafogo venceu pelo placar de 2-0 lá em Campina Grande, o Altos do Piauí, o River do Piauí, o Santos do Amapá ou o São Raimundo de Roraima, né? Então, o que a gente pode falar disso? Primeiro que já houve uma modificação, tá, gente? Ao invés do Boa Vista, o Botafogo tava nesse pote aí o Manaus, né? E a torcida, a galera de Manaus, ela já se animou bastante, né? Tem um monte de gente ali que tava animada no meu Instagram, o Dep do setor visitante também falou bastante isso. Mas o que acontece? O Bom Sucesso, que não tem nada a ver com esse pote aí, desistiu, né, por conta de questões financeiras de participar da Copa do Brasil. Aí o Boa Vista, por conta do ranking, entrou no lugar do Manaus nesse pote E. Então, o que a gente pode falar? Né, a gente tem aqui algumas equipes, né, que estão na Série C, outras na Série D, outras que não tem nem divisão. Em termos de viagem, o Botafogo seria mais cômodo para o Botafogo enfrentar o Boa Vista, né, que é aqui de Saquarema, região dos Lagos. O Botafogo chegou a jogar 2 vezes
no Carioca do ano passado, uma contra o Boa Vista e a outra contra o Americano. Só que pra galera que gosta de viajar para ver o Botafogo, né, a gente tem duas possibilidades do Botafogo jogar no Maranhão, né, a gente tem uma possibilidade do Botafogo jogar em Brusque, lá em Santa Catarina, né, novamente em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, né, como aconteceu contra o Juventude no ano passado, né, novamente em Campina Grande, né, na Paraíba, como aconteceu na primeira fase do ano passado. Duas possibilidades, o River ou o Altos no Piauí, tem o Amapá, tem Roraima. Então, Copa do Brasil, meu amigo, é rodar o Brasil inteiro, né, e o Botafogo ele vai ter que se concentrar demais para ultrapassar essas fases. É obrigação o Botafogo chegar nas oitavas de final, rapaziada. E quando será o sorteio? Na próxima quinta-feira, sim, amanhã, no dia 12 de dezembro, o Botafogo saberá, a partir das 2 horas da tarde, a gente vai ter o sorteio na sede da CBF, né, que definirão os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil. Então o Botafogo tem aí 10 possibilidades de enfrentar. Em termos de viagem, seria interessante o Boa Vista, né? Nos termos técnicos eu não sei responder, eu sei que é pedreira, ainda mais se tratando do momento do Botafogo e da própria mística do Botafogo nessa Copa do Brasil, né, gente? Então todo mundo atento nessa quinta-feira para o sorteio e também para a reunião que vai acontecer. Então quinta-feira é um dia de muita apuração no Botafogo. Lembrando que o regulamento da Copa do Brasil, gente, tem o mesmo formato exato do regulamento do ano passado, do ano retrasado. Você vai ter aí, na primeira fase, um confronto. Vamos dizer que o Botafogo enfrente, né, caia Botafogo e River do Piauí. O Botafogo vai ter que ir lá para o Piauí enfrentar o River. E aí vai ser um jogo único e o empate é do Botafogo por estar jogando fora de casa. E a equipe da casa vai ter que tentar vencer o jogo. Então, é basicamente isso. Esse é o vídeo aqui, esse primeiro vídeo desta quarta-feira, aqui na manhã dessa quarta-feira. Estamos gravando aqui na madrugada e se acontecer algum tipo de informação nova, como vem acontecendo recorrentemente ao longo dessas horas aí, sequenciais, manhã, tarde, noite, madrugada, né, no Botafogo, a gente volta com algum tipo de informação. Então, é basicamente isso. A minha opinião é de que o Botafogo ele vai pegar qualquer tipo de pedreira na Copa do Brasil, né, qualquer situação ela é muito perigosa. Eu gostaria de viajar para algum lugar para ver o Botafogo, é claro, mas nos termos de viagem é mais importante o resguardo da equipe físico, então seria até vantajoso enfrentar o Boa Vista em Saquarema, né? Então, sobre o Anderson Barros, eu acho que já não tinha mais clima para sua permanência nem utilidade, né? Boa sorte a ele como profissional no Palmeiras, mas eu acho que já não tinha mais cabimento, né, a permanência do senhor Anderson Barros no Botafogo. E o Vitor Rangel, né, eu acredito, né, realmente que deva ser liberado de fato, porque eu acho que ele não deveria nem ter sido contratado pelo Anderson Barros, porque assim, não teve cabimento nenhum. Então é basicamente isso, um forte abraço, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para você sempre ter aquele comentário aqui sobre o Botafogo. Valeu, fui!